pessoal, tudo bem? Eu sou Moacir Aguiar, sou estudante da Fundação Logosófica, pesquisador também da Fundação Logosófica de Florianópolis. Das boas-vindas a vocês a essa atividade em nome da Fundação Logosófica. Dizer que é uma grande alegria a gente poder conversar um pouco com vocês, apresentar para vocês alguns resultados, algumas descobertas que os estudos que essa ciência tem me ajudado a fazer, tem trazido os benefícios que ele tem trazido para a nossa realidade. E o tema que nós vamos tratar hoje tem um viés assim, muito legal, porque ele aborda algo muito prático e algo que nós, em todos os momentos da nossa vida, temos que lidar com ele, né, que é a convivência. E durante esse ano, a Fundação Logosófica, ela tem promovido várias atividades culturais, tratando de diversos temas que têm uma relação direta aí com a nossa vida, que nos remetem a fazer reflexões, nos fazem com que nos ajudem, na verdade, a superar, vamos dizer assim, algumas limitações que a gente tem relacionadas a esses temas. E o tema de hoje, como eu trazia para vocês, é a convivência. E é um tema muito especial também para a minha realidade, que eu queria trazer para vocês, porque ele tem promovido, assim, várias situações, vários momentos que nos ajudam a entender por que em determinadas situações eu atuo de uma forma, porque em outras situações eu atuo de outra forma, e também entender por que, por vezes, a gente tem tanta dificuldade de entender porque é tão difícil conviver. E para nós conversarmos e enriquecer um pouco essa nossa apresentação, esse nosso vídeo de hoje, eu convidei a professora Rosandra Sacchetti, professora da Fundação Logosófica, aliás, estudante da Fundação Logosófica de Tubarão, pesquisadora da Fundação. Ela é professora, educadora, atua no ramo da educação já há um bom tempo, e hoje vai estar conversando conosco também sobre as descobertas, os resultados que ela tem obtido com relação a esses estudos sobre convivência. Olá, Rosandra. Tudo bem? Olá, Moacir, uma grata alegria estar aqui com vocês, Valda, Moacir e quem está nos assistindo. Vamos passar aí um momento bem especial, convivendo juntos e trocando experiências, resultados aí das nossas pesquisas sobre esse tema que é fundamental para enriquecer as nossas vidas. Ok, Rosandra, também vai estar conosco aqui conversando sobre esse tema a pesquisadora, estudante da Fundação Logosófica de Criciúma, também atua profissionalmente no ramo da saúde, né, a Valda Simões, ela é dentista, né, mãe, né, tem um filho também, tem a oportunidade de convivência também familiar muito legal. Olá, Valda, tudo bem com você? Tudo bem, Moacir, tudo bem, Rosandra e todos os que estão nos assistindo. É uma grata alegria estar aqui, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Muito bem, legal. Então a gente vamos já aproveitar a oportunidade desse contato, Valda, para conversar um pouquinho e entrar um pouquinho nesse tema que eu vejo muito importante para a condução da nossa vida, né? O que você, como pesquisadora, tem descoberto, quais são os primeiros ou os principais elementos assim que você destaca relacionados à convivência e que você tem percebido que estão lhe ajudando, têm contribuído para você identificar alguns aspectos assim da sua vida. Como é que você tem vivido essa experiência desse estudo? Então, conviver é viver junto, certo? Desde criança, né, nós vamos convivendo com muitas pessoas diferentes de nós. E eu já fiz muitas perguntas, Moacir, muitas perguntas mesmo, e a logosofia auxiliando a responder. Qual é a lógica da convivência? Não é mais fácil viver sozinha? Eu sempre pensava nisso. Qual é o motivo da vida? O que eu quero para a minha existência? E como conseguir ser mais paciente, mais tolerante? Rosandra, você também já se questionou sobre essas reflexões? Valda, essa é uma reflexão que faz parte diariamente, vamos dizer assim, da minha vida. Eu
inicialmente pensava, atribuía a convivência à imagem de uma sociedade. Eu colocava 50% e, claro, consequentemente, eu esperava também que o outro correspondesse com a mesma moeda. E ao iniciar as minhas pesquisas, eu vi que a ciência logosófica desconstruiu um pouquinho esse meu percentual. Ela afirma que, geralmente, todo ser humano, ele espera 90% do outro, coloca os seus 10% e já acha que está dando demais. Bom, por aí a gente já pode imaginar o motivo, o porquê de tantas discussões, de tantos confrontos nos relacionamentos. Recordam daquela expressão, pôr lenha na fogueira? Pois eu vejo que eu preciso atuar justamente ao contrário e nem esquivar, né, do problema, visto que muitas vezes a situação não reflete diretamente a mim. Eu vejo que eu sou responsável pela mudança, né, independente do ambiente onde eu esteja. Eu sou responsável, sim. E nesse sentido, eu trago uma experiência muito grata para a minha vida, de um grupo do qual eu faço parte, um grupo de amigos, uma amizade muito linda de anos. E nós, num determinado período das nossas vidas, precisávamos resolver algo juntos, e algo grande. E claro que quanto maior o desafio, mais ele exige de cada ser humano. E nós estávamos, então, trocando muitas ideias ali no grupo, e eu percebi que as manifestações estavam ficando muito intensas, ou seja, pegando fogo. E depois de um argumento bastante extenso de um dos amigos, eu vi o copinho se enchendo e uma gotinha fazendo com que ele transbordasse, devido a um comentário de um amigo que coloca assim, sem comentários, ponto. O copinho transbordou, e agora? O que eu posso fazer? Imediatamente pensei, essa turma não pode acabar. O que eu posso fazer em prol da nossa amizade? Acalmei os pensamentos, serenei bem a mente e comecei a colocar ali no nosso grupo algumas imagens vividas de momentos tão significativos para todos nós, e imediatamente as mensagens também foram serenando, mensagens de afeto, lindas recordações. Então, propus um encontro para este grupo, um encontro com um propósito muito nobre, mantermos vivos os laços que nos unem. Este encontro aconteceu com muita harmonia, com muito respeito, todos conseguiram colocar as suas ideias, todas as ideias foram ouvidas, e essa experiência nos pôde trazer, assim, muitas reflexões. E uma delas que eu trago, assim, para compartilhar com vocês é que os laços que nos unem são muito maiores que as nossas diferenças. E foi uma história muito linda, uma página de ouro das nossas vidas. E, nesse sentido, eu pergunto ao Moacir, diante dessa diversidade toda, nas relações, nas psicologias dos seres com os quais ele convive, dá para colocar aí as suas pesquisas em atividade? Como estão essas pesquisas, Moacir? Muitos motivos para analisar, refletir. Como estão as suas pesquisas? Ô, Zandra, a logosofia tem me ajudado muito a entender que a nossa vida é um grande campo experimental, né? E isso tem me ajudado bastante em vários temas. E na convivência não tem sido diferente. Aliás, talvez seja na convivência um dos pontos que eu tenho mais dedicado os meus estudos na minha vida relacionado àquilo que a logosofia vem trazendo para me ensinar. E você trouxe um trecho, né, de um ponto que me chama muito a atenção sempre que eu escuto, sempre que eu leio, inclusive, eu queria até manifestar para as pessoas que estão nos assistindo, que no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, o autor aborda esse tema que a Rosandra trouxe, né, e eu vou trazer só um trechinho aqui para vocês, para ilustrar um pouco do significado que tem esse aspecto
para a convivência, esse aspecto da gente querer dar apenas pouco na convivência, querer que o outro dê muito, né? O autor diz assim, ó, em geral, cada um espera, assim, um tudo, pelo menos 90% dos demais, parecendo-lhe ainda muito esses 10% que põe de sua parte. E complementa que esta posição equivocada faz perder muitos afetos, muitas amizades e muitas relações. E nesse sentido, Rosângela, eu vivi uma experiência também que serviu como ponto realmente de aprofundamento dessa pesquisa relacionada à convivência. Eu tenho convivo aí com pessoas no meu ciclo profissional, assim, de maneira muito intensa, né? Eu atuo na área pública, então é muito comum aí a gente se relacionar com várias pessoas, né? Como, de maneira geral, todo mundo acaba tendo, dentro do seu ambiente de atuação, né, seja no familiar, no social, no profissional, também muitos contatos, vamos dizer assim, né? E comigo não é diferente. E teve uma ocasião em que eu tenho uma relação muito próxima com algumas pessoas do meu convívio profissional, e uma delas em especial porque eu nutro por ela um carinho especial e tenho algumas afinidades de psicologia, sabe? A gente tem uma relação, assim, um pouco mais próxima, e por conta disso é normal a gente, vamos dizer assim, ter uma conversa um pouco mais próxima, né, fazer algumas brincadeiras e tal. Isso sempre foi muito marcante na nossa relação, na nossa convivência lá. Só que algumas vezes eu percebia que essa pessoa, ela reagia em algumas situações, não era corriqueiro, mas em algumas situações ela era um pouco agressiva comigo. Isso me incomodava bastante. Eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso, a gente abordou esse tema, mas ela nunca mudava, sabe? Nunca, isso sempre se repetia, a gente conversava de novo, mas não, infelizmente ela não mudava. E aí eu tive contato com esse livro, Introdução ao Conhecimento Logosófico, onde eu li essa parte que você trouxe, sabe, Rosana? Então eu percebi, bom, eu comecei a refletir, será que eu estou fazendo aquilo que eu tinha de fazer? E aí eu comecei a mudar minha conduta com essa pessoa, com esse meu colega. Comecei a me conduzir de forma diferente, não comecei a tratá-lo com mais respeito ainda do que da relação que a gente tinha, não que eu não o tratava antes, mas procurei não fazer tantas brincadeiras, não invadir tanto, vamos dizer assim, ser tão invasivo, né, nessa relação, e mudei um pouco a minha conduta com ele. E foi interessante, dentro dessa realidade, e aí compartilhar com quem está nos assistindo, que a mudança dele, do comportamento dele comigo, também mudou de maneira, na mesma proporção que eu mudei a minha conduta com ele, a conduta dele comigo também mudou, sabe? E eu percebi o seguinte, eu queria que a pessoa mudasse, mas eu não estava fazendo nada para que a nossa relação melhorasse, para que a nossa relação mudasse, nossa convivência fosse mais harmoniosa. E aí eu tive a comprovação, de fato, que eu não estava dando, eu percebi, viu, Rosana, eu não estava dando nem os 10% que o autor apresenta ali dentro dessa nossa relação, né? E por vezes, assim, né, a gente, quando não se dedica, não tem uma preocupação ou uma reflexão, um estudo mais sobre a nossa conduta, acaba que a gente passa a ter algumas reações, a ter algumas, vamos dizer assim, colocações com as pessoas próximas da gente, com que a gente convive, que não são muito agradáveis, e eu vivi muito isso. E isso provocou, algumas vezes, alguns arrependimentos de coisas que eu me conduzi com essas pessoas, especialmente com essas que eu citei com vocês, e me incomodava bastante, né? E o arrependimento me parece que é uma reação que surge exatamente por conta dessas, vamos dizer assim, descolocações que a gente tem com as pessoas com quem a gente convive, né? E nesse sentido, Valdo, eu queria trazer para você esse ponto, né, do arrependimento. Como é que você tem, nas suas pesquisas, também percebido esse tipo de reação, né? Você já se arrependeu por algo que você falou, que você fez com as pessoas com quem você convive? Quem nunca, né? Quem nunca quis ir atrás das palavras, colocá-las dentro da boca novamente, né?
Eu venho aprendendo na logosofia que o arrependimento é um sentimento atrasado, né? Mas então por que a gente está atrasando tanto esse sentimento, né? Eu faço a analogia de um travesseiro de plumas, né? Quando a gente abre e sacode, mesmo tentando ir atrás, não dá mais. E às vezes a gente passa um tempo depois, né? Às vezes meses e anos encontrando resquícios desse acidente. Mas por que acontece isso, né? Eu sempre fiquei me perguntando. Então foi aí que na logosofia eu tive o contato com o conceito de mundo interno, que é esse mundo onde atuam os pensamentos. Então eu vou trazer uma vivência também. Uma vez, eu conversando com uma amiga, eu gostava muito dela, né? Mas ela falou alguma coisa que eu não concordava. E eu não pensei 2 vezes. Atuei com muita impulsividade, né? Fui ríspida, grosseira. Mas depois, e aquilo ali me causou um arrependimento muito grande, uma tristeza. Eu fiquei triste, a minha amiga ficou triste, né? E eu fiquei depois observando o que tinha acontecido ali naquela conversa, que inicialmente era uma conversa amigável e que se tornou, teve um desfecho não tão legal, né, como eu gostaria. E eu consegui comprovar o que ele falava, né, que o autor da logosofia fala, porque ele também, uma coisa muito legal que eu sempre gosto, que foi o que me fez me aproximar da logosofia, foi que o autor, ele fala para nós não acreditarmos nele, e sim comprovar, né, o que ele diz. Então eu comecei naquele dia com essa minha amiga, eu consegui identificar o pensamento que atuou, e que teve aquele desfecho que eu não gostaria que tivesse, né? E sobre os pensamentos, a logosofia traz que a vida é um espelho, onde se reflete o que o ser pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Isso não quer dizer que eu parei completamente de errar, né? Eu venho realizando um processo, né, de evolução consciente, que é o que nós realizamos dentro dessa ciência, né? Mas quer dizer que eu descobri a origem dos meus erros, né? Que era esse mundo interno desconhecido. E eu já tinha visto também, em outras situações, sempre falando, tenha pensamento positivo, seja mais paciente, seja mais tolerante, mas eu não sabia como ser, né? Então, a descoberta desse mundo interno, para mim, eu falo que é a chave, assim, né, do conhecimento de si mesmo e de atuações melhores, né. E eu já vi também que a cultura corrente, ela nos permite fixar comportamentos e normas de conduta para se tornar agradável com os demais, mas não consigo mesmo, né. Rosandra, o que você tem descoberto sobre o respeito consigo mesma? Muito interessante essas reflexões que você traz, né? Não pensei 2 vezes, né? A gente não pensa nada, né? Age no automático. E justamente aí, né, a importância que eu venho dando nas minhas pesquisas em relação a este mundo interno, né? Porque se eu não estiver atenta, muitos acidentes podem acontecer. Então, nesse sentido, eu trago até a imagem de um carro, né? Um motorista ali dirigindo um carro, ele precisa estar atento, porque se ele se distrai um pouquinho, pequenos ou grandes acidentes podem ocorrer, né? E vamos imaginar um pouquinho mais. Vamos imaginar que este carro esteja com pouco combustível, mas o motorista está com tanta pressa e ele acredita um pouquinho que vai conseguir chegar ao seu destino. Ou, de repente, ele até possa parar num posto mais adiante. E assim ele segue viagem. Mas não viaja muito tempo, porque acaba ficando sem. Aí nós já imaginamos os problemas que este motorista vai ter de enfrentar. E ele certamente pensa, por que eu não parei no primeiro posto?
E aí, assim, eu trago essa imagem para o nosso mundo interno, para os nossos pensamentos. Então, vamos imaginar, eu acordo, tenho muitas atividades para fazer, conciliar ali a rotina da família, os filhos, ir para o trabalho, pegar o trânsito, e de repente surgiu ali no meu painel, na minha mente, eu percebi que entrou a impaciência, o pensamento da impaciência entrou ali, mas eu não posso perder tempo, porque hoje o meu dia precisa ter 48 horas, não posso parar. E vou seguindo adiante, né, tentando ali administrar as minhas várias vidas, percebo o pensamento entrando novamente, mas eu não posso perder o tempo da viagem, e, de repente, acabo ficando sem paciência. Por que não parei no primeiro posto? Porque todos nós sabemos também os estragos, os problemas que um ser impaciente traz para o ambiente que ele esteja, né? Como um ser impaciente pode brindar paz aos demais? E nesse sentido eu vejo, se eu não estou bem internamente, ali em harmonia comigo mesma, como que eu vou ser uma pessoa mais companheira, mais simpática, mais agradável, mais amiga nos ambientes, né, com as pessoas com as quais eu convivo? E nesse sentido, Valda, Moacir, quem está nos assistindo, eu compartilho uma experiência que me trouxe, assim, muitos acidentes para o meu dia. Eu recebi uma ligação propondo uma entrevista sobre a minha vida profissional. Fiquei tão feliz. Nossa, ficamos ali muito tempo, passei muitas informações, recordei minha trajetória profissional aí em relação à educação. E, ao terminar a ligação, um pensamento veio à mente. Será que eu não passei informações demais da minha vida? E aquele pensamento foi tomando uma proporção maior, né? A imaginação entrou em cena e me levavam por caminhos desastrosos. Eu dormi muito mal à noite e pela manhã acordei, saí e precisei sair de casa para o trabalho, levando aqueles pensamentos todos negativos. Achando que possivelmente seria vítima de um golpe, olhava para os lados e achava que todos eram suspeitos. E assim foi o meu dia, né? Pesado, achando que muitas coisas ruins pudessem acontecer. E durante o almoço fiz aquela refeição muito atenta ao meu mundo interno e fui percebendo, né, que fazendo aquela refeição eu não estava degustando do sabor daqueles alimentos. E eu vejo que assim foi o meu dia. Eu não pude saborear aquele dia, porque eu não estava bem. E somente ao final da tarde que tudo foi conciliado, tudo foi resolvido, e uma colega da profissão me disse: Rosângela, eu senti você tão distante durante todo o dia. Engraçado, né? E eu me percebi. Eu vivi aquele dia sempre rodeado por muitas pessoas, mas nesse dia eu não posso dizer que eu convivi com elas, porque eu não estava presente na vida delas, né? E assim eu vejo que o desenvolvimento equilibrado dos meus pensamentos, juntamente também com os meus sentimentos, favorecem por demais um ser mais equilibrado, um ser mais feliz, que convive bem, primeiramente consigo mesmo e posteriormente com os demais. E, Moacir, você, como vê, né, a importância desse desenvolvimento equilibrado dos pensamentos e dos sentimentos, uma boa convivência primeiramente interna e posteriormente com os seus semelhantes? Rosângela, muito interessante que você trouxe para a gente, né, como os pensamentos, eles geram uma carga, assim, de ocupação da nossa mente muito grande, né. A gente gosta de fazer analogias muito, né, nessas nossas pesquisas, né, como se você tivesse com o processador do computador extremamente carregado e a gente fica com dificuldade de poder desenvolver as nossas outras atividades por conta desses pensamentos que ficam martelando, de certa forma, na mente da gente, né. Mas a Valda também trouxe um ponto que eu queria retomar rapidamente, Valda, se você me permitir,
que é com relação a esse aprendizado que a logosofia traz para a gente quando nós aprofundamos, estudamos mais os temas, né, e de buscar as origens das questões, das grandes questões que inquietam a nossa vida. Isso, para mim, tem colaborado muito para me ajudar, vamos dizer assim, a tratar, de certa forma, por esse termo, né, ou tentar responder essas questões para a gente buscar, para mim buscar conseguir resolver, responder essas inquietudes, né. E aí eu citei a Valda nessa parte que ela trouxe, porque é que nem aquele diagnóstico, né, Valda, que os profissionais da área da saúde sempre trazem, né, nós temos que buscar, por meio dos sintomas, chegar na origem do problema, da doença, para tratar a doença, né, e não tratar somente os sintomas, senão a gente nunca cura o paciente da doença, né. E é esse movimento que a logosofia me promove a fazer internamente em mim mesmo, né, que é olhar mais para dentro de mim mesmo e buscar identificar qual é a origem, por vezes, né, usando esses pensamentos, né, qual é a origem das questões que me atormentam e que me atrapalham de forma demasiada na convivência que eu tenho com as pessoas que me rodeiam, dos ambientes que eu frequento, porque é muito interessante, o meu estado emocional, interno, mental, ele influencia muito também nos ambientes, e às vezes eu acho que o problema está no outro, né, o problema é que o outro está agressivo, é porque ele percebeu um defeito em mim, e eu acho que eu não estou com aquele defeito, e é ele que está errado, eu que estou certo. Então, a logosofia vem me promover essas reflexões, identificar quais são as causas, vamos dizer assim, daquilo que eu estou vivendo, para que eu identifique claramente como tratar isso, né? Como experimentar algo diferente daquilo que eu estava vivendo, e até, vamos dizer assim, mostrar ou dar aos outros seres, as pessoas com quem a gente convive, oportunidade de um convívio mais harmonioso, né? E não ficar somente esperando que o outro faça isso. E um aspecto também que eu queria trazer para compartilhar com você, Valda, e quem está nos assistindo, é o seguinte, né? Na convivência, talvez o grande fator também de estudo que é importante que a gente analise, vamos dizer assim, saber conviver com as diferenças, porque as psicologias, elas são diferentes, né? O outro ser, ele pensa diferente de mim, e esse é um exercício que a gente faz constantemente dentro das nossas pesquisas em logosofia, para buscar aprender a conviver com essa diferença, porque assim, não é fácil, já vou dizer de cara, mas também não é uma celeuma enorme, tá? É possível fazer isso. E a gente escuta muito, né, com as pessoas com quem a gente convive, que é preciso saber aprender as diferenças, com as diferenças, conviver com as diferenças, entender as diferenças. Mas, assim, no geral, a gente observa que existem muitos conflitos, e isso atrapalha demais a convivência, e nos dá uma dimensão de que tudo que tem sido feito não tem sido suficiente, por vezes, para que a gente aprenda a conviver com as diferenças nossas, por vezes, e até nos outros seres. E esse exercício de olhar mais para dentro de mim me ajuda o seguinte: eu preciso começar de mim mesmo, a entender essas diferenças, a conviver, a tratar aquelas que me incomodam, né? E também entender dos outros seres e ajudá-los, por vezes, a superar algumas adversidades que eles vivem, né? Então, esse é um exercício que a logosofia sempre me convida a fazer para que eu possa conviver melhor com as pessoas com quem eu tenho contato, e principalmente, sabe, que eu penso que passa muito desse olhar para si mesmo, né, conviver melhor comigo mesmo, porque se eu convivo melhor comigo mesmo, eu consigo estar em harmonia comigo mesmo, não estou atropelado por pensamentos, né, Rosana, ou com um turbilhão de preocupações na mente, eu vou poder oferecer para as pessoas com quem eu convivo também possibilidades de ambientes, né, de pensamentos, de sentimentos muito melhores. Então, eu vejo, a logosofia tem me ajudado muito a cuidar muito desse aspecto, do aspecto interno mesmo, né, de mim mesmo. E um último ponto, assim, Valdo, que eu queria só te perguntar, nosso tempo já está indo adiante, né, o que você tem feito, o que você tem descoberto das suas pesquisas, né,
que tem lhe ajudado a se superar e a conviver melhor com as pessoas com quem você tem contato? Então, eu sempre senti a existência de Deus, mas eu nunca compreendi como chegar até Ele. E através desses conhecimentos do mundo interno, eu consegui sentir verdades do Criador. É por isso que eu quero evoluir, porque eu compreendi que a ponte para chegar até Deus, tá? Então, como que eu vou ser mais tolerante, mais paciente? Eu comecei então a compreender que a convivência com outros seres se tornou uma oportunidade. Era isso que eu gostaria de manifestar para encerrar. Mas também compreendo que o respeito é um fator essencial da paz. Rosandra, o que lhe oportuniza identificar? Valda, gosto muito desse elemento indispensável aí a todas as relações humanas, né? E posso acrescentar algo mais? O respeito e o afeto. Quem não se sente acolhido num ambiente, né, onde haja respeito e afeto? Porque eu vejo a importância dos sentimentos, do cultivo dos sentimentos nas nossas vidas. São os sentimentos que equilibram a nossa vida psíquica, eles infundem traços de humanidade às nossas atitudes e favorecem por demais a harmonia nas relações, né? E lembrando desse sentimento, da força do sentimento, Valda, eu queria compartilhar com vocês, logo que eu iniciei as minhas pesquisas na ciência logosófica, claro que fui comprovando, como vocês manifestaram, né? Tem que comprovar, né? A ciência logosófica, ciência que requer pesquisa, que requer prática. E eu fui experimentando com a minha família, no meu trabalho, né? Nos ambientes né, onde eu frequento e com as pessoas com as quais eu convivo. E os meus filhos eram pequenos e eu fui levando essa noção, esse conceito, né, ampliando o conceito de sentimento, de pensamento. E, para minha alegria, um certo dia, a minha filha, aos 5 anos de idade, estava tão feliz porque iria fazer um piquenique no colégio, e piquenique é algo que faz uma infância muito alegre. E ela estava se sentindo assim, e ao passar pelo quarto do irmão, um pensamento veio à sua mente, e ela percebeu a tempo esse pensamento. Sabem o que esse pensamento mandava a minha filha falar? Ele dizia assim: olha, provoca o seu irmão, diga a ele que amanhã você vai fazer piquenique no colégio e ele terá aula normal. Mas aí ela pensou: por que eu vou fazer isso para o meu irmão? Eu gosto tanto dele, nós brincamos tanto juntos, e aí ele vai ficar triste, nós vamos brigar, a mamãe vai ficar chateada, e eu não vou fazer isso não. E ela conteve aquele pensamento e veio ao meu encontro falar dessa grande valentia dela, né? Provando aí que um sentimento pode muito mais do que 1000 pensamentos. E o irmão também ativo aí com esse conceito de pensamento, de sentimento, ao nos ver chegar do supermercado carregados de sacolas, foi até o carro e percebeu que não havia mais nenhuma para ele carregar. E aí, muito triste, né, eu perguntei o que estava acontecendo, e ele disse: poxa, vocês tiraram todas as sacolas e eu perdi a oportunidade de colaborar. Fiquei tão feliz percebendo que a colaboração estava sendo percebida por ele como algo, como uma oportunidade de colaborar com a família e que nós aí fôssemos mais felizes, né? E aí ele ganhou a oportunidade de organizar todos os alimentos da geladeira e ficou muito bem organizado. Então eu venho percebendo isso, Valda, Moacir, que todo gesto generoso, todo oferecimento de ajuda, por mais simples que seja, cultiva muito a simpatia, e desperta sadias reações de amizade, favorecendo por demais a convivência. É isso, Moacir.
Bom, pessoal, muito bem, Rosângela, agradeço aí a compartilhamento das experiências dos teus estudos, e um efeito muito relevante para mim, tem despertado muito em mim também, esse aspecto sensível, né? E a logosofia nos ensina que o que estabelece o vínculo e o convívio harmonioso, né, entre as pessoas, é a parte sensível do ser humano, né? E o estudo logosófico permite, ou desperta, de certa forma, essa parte sensível, né, que todos nós temos, e que ajuda muito nesses aspectos, e inclusive nos ajuda a nos superar também, né, como dentro desses momentos, desses ambientes de relações, de convivência que a gente tem com as pessoas. Muito bem. Valda, te agradeço muito por compartilhar seus estudos, suas pesquisas, resultados das suas pesquisas aqui conosco rapidamente nesse breve tempo que a gente teve, e abro espaço rapidamente para as suas considerações aí finais. Foi uma grande oportunidade para mim, como pessoa, e eu é que agradeço essa grande oportunidade. Legal. Rosângela, muito grato também também pelo compartilhamento que você fez durante esse período aí que a gente esteve junto, e avançando um pouquinho a gente a conversar sobre esse tema convivência, que é um tema bastante amplo, né, mas que os estudos, pelo menos na minha realidade, têm me ajudado a viver experiências e ter convivências mais salutares, mais favoráveis, né, com as pessoas com quem eu tenho contato. Agradeço também, então, Moacir, a oportunidade, é sempre uma grata alegria conviver, e hoje foi uma experiência muito especial, e convidar também a quem está nos assistindo aí, de também comprovar um pouquinho dessa ciência e colocar aí um pouquinho mais do seu percentual no dia a dia. Trago até uma imagem que me ajuda muito, assim, quando eu estou separando o traje para o dia seguinte, para otimizar o tempo, ser amiga do tempo e aproveitá-lo, saborear melhor a vida, também preparar o meu temperamento, né? Como que no outro dia, né? Como que amanhã eu posso fazer um pouquinho melhor no meu trabalho, com os meus filhos, e me preparar, né? Separar alguns pensamentos, alguns sentimentos e levá-los à prática, para que a gente possa ter uma convivência melhor e aproveitar muito mais essa vida. Uma grata alegria estar aqui com vocês. Legal, Rosana, a satisfação é nossa. Quem está nos assistindo, agradeço aí pela oportunidade de nos assistir, estar conosco aí ouvindo um pouquinho desses relatos, desses resultados e descobertas que a gente tem feito nos nossos estudos logosóficos em relação à convivência. Eu convido, inclusive, que vocês acessem o portal da Logosofia, que foi repaginado, vamos dizer assim, recentemente. Tem conteúdos muito legais sobre esse tema e outros temas também relacionados às nossas vidas. E também convido a quem tiver interesse, quiser entrar em contato, eu tenho uma descrição aí, um endereço de e-mail e também formas de contato que você pode ter com a Fundação Logosófica, caso você queira aprofundar alguns temas, conversar um pouco mais sobre esses temas com os pesquisadores da Fundação Logosófica. E, além disso, também a Fundação oferece cursos, né? E se você tiver interesse em se inscrever, são cursos gratuitos que são oferecidos também pela Fundação Logosófica. Pessoal, muito obrigado, Rosângela, Valda, mais uma vez, né? Grato também pela oportunidade, um abraço a todos e até a próxima. Tchau.